Esse é o canal oficial do Bispo Bira no YouTube. Se inscreva hoje e não esqueça de acionar o sininho para receber notificação a cada nova postagem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Ouça agora a palavra amiga do Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Você que está me ouvindo e assistindo ou vendo através de uma emissora de televisão, ou ouvindo através do rádio. Não importa, o importante é você entender o espírito que a palavra de Deus traz. O espírito que a palavra de Deus carrega e que chega até você neste momento. Nós temos visto muitas pessoas, infelizmente, muitas pessoas, coitadas, que têm tido os seus sonhos frustrados, os seus ideais parados, paralisados. Pessoas que têm, às vezes, um grande objetivo na vida, mas parece que essas pessoas estão travadas, elas não saem do lugar. Por quê? Tudo se deve ao problema da dúvida. A dúvida é a mãe das desgraças humanas. A dúvida. E o pior, a dúvida traz medo, faz a pessoa ter medo. A dúvida traz preocupação, ansiedade, depressão, e vai por aí afora. Mas o pior é que a dúvida deixa a pessoa indefinida. Ela fica indefinida na sua vida. Ela fica entre o conselho de uns e de outros. Uns dizem para ela, quando ela conta o seu sonho, quando ela conta o seu objetivo, ela diz assim: o que você acha? Ela pergunta. Aí o parente ou o amigo diz: não, vai em frente e tal. Mas outras pessoas dizem: não, olha, rapaz, eu já fiz isso, sabia? Eu já tentei, viu, o jovem? Eu já tentei fazer uma coisa dessa. Me dei mal, quebrei a cara, me arrebentei. Então, aquela criatura que tem grandes sonhos acaba ficando parada, travada, amarrada, porque ela deu ouvidos a outras pessoas. E é por isso, minha amiga e meu amigo, é por isso que a Bíblia nos dá mecanismos, ferramentas para que nós possamos viver na dependência exclusivamente nossa, pessoal e, sobretudo, de Deus. Você tem que confiar em si mesmo para poder confiar em Deus. Se você confia em Deus, mas não confia em si próprio, não vai adiantar nada. Todo mundo confia em Deus, mas olha só, todo mundo vive, na maioria das vezes, na desgraça. Então você tem que confiar em si próprio e confiar em Deus. Mas como que eu vou confiar em mim mesmo, ô bispo? Quando você abraça a palavra de Deus, quando você leva a palavra de Deus
consigo, quando você absorve o espírito da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a palavra que traz fé. O espírito da palavra de Deus é o espírito da fé, é o espírito de Deus. E quando a pessoa está, ou absorve, ou bebe dessa palavra, dessa fé, a dúvida não tem espaço na sua vida. Não tem espaço na sua vida. Jesus, como autor e consumador da fé, tem emprestado o seu poder, que é a fé, o poder da fé, aos que têm seguido, obedecido a sua palavra, os seus mandamentos. A fé, minha amiga, bíblica, a fé fundamentada na palavra de Deus, gera confiança, definição, determinação pessoal. Quando você crê na palavra de Deus, você passa a crer em si mesmo e, sobretudo, em Deus. E aí já era para as dúvidas. A verdade é que a pessoa que é fervorosa se torna livre das fraquezas e assume o caráter forte da fé, o caráter do poder de Deus. Ela confia em si mesma e, sobretudo, no Espírito de Deus que nela habita. Sua mente cristã, sua mente bíblica, a empurra para a frente, para tomar atitudes que ela jamais tomaria por conta de faltar à fé. Mas quando ela está imbuída do espírito da fé, ela toma atitudes loucas para o mundo. E isso aconteceu comigo. Eu posso falar isso para você, minha amiga e meu amigo, porque ninguém acreditava em mim. Ninguém acreditava em mim. Ninguém. Zero. Desculpa. Salvo a minha esposa e a minha saudosa mãe. Mas mais ninguém acreditava em mim. Diziam que eu era uma pessoa sem visão, que não tinha condição, enfim, que eu devia continuar trabalhando conforme eu estava trabalhando para o governo e que não sairia disso. Essa é a realidade. Mas, por conta da fé que havia dentro de mim, por conta da palavra de Deus absorvida, bebida por mim, então eu desprezei os conselhos alheios, eu ignorei as opiniões de terceiros, eu passei a viver da minha opinião pessoal, da inspiração de Deus. Uma vez eu falei para o Espírito Santo: Senhor, se o Senhor não me guiar, se o Senhor não me orientar, eu não vou a lugar nenhum, eu vou ficar parado. E é isso que muita gente faz, fica parado. Por quê? Porque não quer ouvir a voz de Deus, não quer ouvir a palavra de Deus, não quer ouvir a voz da fé. Então, tudo na vida dessas pessoas fica travado. Por quê? Porque a dúvida vem através do conselho que a pessoa toma com fulano, beltrano ou ciclano. E se ela busca a resposta, se ela busca conselho dos outros, o mal, o diabo vai usar os outros para enchê-la de mais dúvidas ainda. E é por isso que as pessoas não saem do lugar, ficam travadas. Minha amiga, meu amigo, olhe para si mesmo. Dê uma espiada na sua própria vida. Quantos sonhos seus têm estado guardados, arquivados, fechados, têm sido colocados no cofre e não sai dali? E a sua vida vai passando, o tempo vai passando e você não realiza nada. Por quê? Porque você tem sido fraco, você tem sido fraco. Por que eu sou fraco, bispo? Porque você não é definida, você não é definido. Você não é definido, você não tem uma definição. Você não é aquela pessoa, ou é ou não é.
Você é aquela pessoa que, quer dizer, meio barro, meio tijolo, chove, não molha. Então, todas as pessoas que são assim são fracassadas, são fracas, são débeis, são perdidas. Não adianta se formar num bom curso universitário, acadêmico, que não vai para frente porque elas são indecisas nas suas atitudes. Mas a fé é justamente para isso. Deus nos dá fé como ferramenta de conquista para vencer as dúvidas. A dúvida é do diabo. Assim como a fé foi criação de Deus, Jesus é o autor da fé e consumador da fé, o diabo é o autor da dúvida e consumador da dúvida. Então você tem que ouvir um ou outro. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, você lê a palavra do autor da vida, pela qual ele fez criar todas as coisas. Então, minha amiga, meu amigo, defina a sua vida. Defina a sua vida. Aliás, eu quero falar sobre esse assunto nesta quarta-feira aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite. Eu vou falar sobre esse assunto, exatamente sobre esse assunto. Porque quando a pessoa tem fé, ela é movida pela convicção pessoal. Ela vai pela sua própria fé. Ela não ouve ninguém, ela ouve a voz da fé. E a voz da fé é a voz de Deus. Então ela enfrenta desafios, dificuldades, ela vai avançando, ela não foge, ela não fica acovardada, ela não fica com medo, porque verdadeiramente toda pessoa que tem dúvida é fraca, é débil, é enferma na fé. E aí, essa é a razão de muitas pessoas serem Maria vai com as outras. Essa é a realidade, é ou não é? Você sabe disso. Mas quando a pessoa lê a palavra de Deus e absorve, e bebe, essa pessoa se torna livre, independente. É por isso que Deus fala que o justo, o merecedor, vive pela sua própria fé. Mas o que duvida fica à beira do caminho. E não adianta você, por exemplo, se firmar na fé e, ao mesmo tempo, querer dar ouvidos a outras pessoas. Aí é a mesma coisa que a pessoa que vive na dúvida, porque ela não se definiu. Você tem que se definir. Nesta quarta-feira, nós estaremos falando sobre esse assunto aqui, definição, determinação. Você ser uma pessoa definida. Como que você pode ser definida? Como que você pode vencer as suas dúvidas, seus medos, seus obstáculos? Como? Nesta quarta-feira, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Vamos ouvir testemunhos de pessoas que eram fracas também, que eram, assim, indefinidas, que eram Maria vai com as outras. E quando vieram, aprenderam o segredo, o mistério da fé, absorveram isso, colocaram em prática, e olha só o que aconteceu. Vamos ouvir esse testemunho. Eu me chamo Rodrigo, tenho 38 anos, sou natural daqui de São Paulo. Eu cresci numa família destruída. Aos 4 anos de idade, a minha mãe se separou do meu pai e se casou com outro homem. E ali, com essa outra família, ela teve mais 3 filhos. Com 16 anos, a minha mãe desapareceu. A minha mãe se envolveu com um traficante e ela desapareceu. Um belo dia, ela sumiu. Já fazem 24 anos que ela é desaparecida. Até hoje, a gente não tem notícias dela. Mas eu fui vivendo a minha vida. E aí, com 17 anos, aconteceu a pior coisa que poderia acontecer na minha vida. Foi aos 17 anos. Depois do sumiço da minha mãe, uma noite eu estava com um amigo meu numa festa, e esse amigo falou assim para mim:
Rodrigo, nós vamos ver uma parada agora. Quando chegou num lugar, era uma favela. Aí ele entrou, comprou uma droga, que era cocaína, e naquele dia foi a primeira vez que eu cheirei uma carreira de cocaína. Com 17 para 18 anos, eu conheci a minha primeira esposa. Numa festa, eu conheci ela e aí ali a gente se aproximou. Tivemos um relacionamento rápido de 3 meses e nesse relacionamento ela engravidou. No dia que eu vi a criança, quando ela nasceu, eu falei, poxa, eu vou tentar cuidar dessa criança, porque eu não tive lá. E o engraçado é que quando eu me ajuntei com essa pessoa, que eu não casei, eu me ajuntei, a minha vida financeira começou a melhorar. Veio para o Brasil uma máquina chamada caça-níquel. E a empresa que eu trabalhava começou a trabalhar com essas máquinas. Nessa que a empresa começou a trabalhar com essas máquinas, eu comprei para mim também. E ali começou a minha ascensão. Eu comecei a ganhar muito dinheiro. Com 19 anos, eu já era dono, já tinha carro, já tinha casa. Passados anos, eu conquistei um restaurante, 2 lojas no shopping a gente tinha. Eu tinha negócios no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu tinha um boliche avaliado em 1 milhão. Então, materialmente eu estava bem, eu tinha 3 carros zero na garagem, eu tinha casa de aluguel. Eu tinha uma vida financeira estabilizada. Só que essa vida financeira ela foi construída paralela com a vida do vício. Porque eu era viciado na cocaína. Eu cheguei a ter aniversário dos meus filhos em casa, eu saí para comprar droga e não voltava. Almoço de Natal, eu não voltava. O uso era contínuo. E o que eu conhecia naquela época era internação. Então eu vendi um carro para pagar essa primeira internação, fiquei 5 meses, né? Peguei os meus negócios, entreguei na mão dos meus sócios e fui para essa internação. Então quando eu voltei, meu sócio tinha comprado 5 casas. Com que dinheiro? Entendeu? Então aí o boliche, as lojas no shopping, uma desapareceu enquanto eu estava internado. Eu trabalhava com diversões eletrônicas, quando eu cheguei, cadê a loja? Nessa situação, eu achava que não poderia ficar pior. E a minha vida ficou pior. Porque quando eu perdi tudo, a minha primeira esposa falou assim, Rodrigo, agora eu quero que você saia de casa. Eu não quero mais conviver com você, eu não quero que os nossos filhos cresçam e vejam você nessa situação. Eu falei, eu vou recomeçar minha vida, né? Aí eu falei, eu vou para outro estado, porque às vezes o problema é o estado de São Paulo. Aí eu fui para o estado de Minas Gerais, morar com alguns parentes e recomeçar minha vida. Só que ali eu conheci a pior coisa da minha vida. Ali eu conheci o crack. Então o crack ele é uma droga devastadora. Se eu já não tinha sonhos e estava tentando recomeçar, quando eu conheci o crack, acabou tudo. E eu comecei a fumar todo dia. E eu não acreditava mais que eu conseguiria sair daquela situação. Voltei para São Paulo e aí meu pai me acolheu na casa dele. Então eu comecei a roubar as coisas dentro de casa. Meu pai saía para trabalhar, eu roubava o botijão. Meu pai saía para trabalhar, no outro dia eu roubava o DVD. Vendia o DVD. Ele começou a trancar as coisas no quarto dele. Eu fui abrir o quarto dele, roubava dinheiro. O que eu via pela frente, eu não tinha roupa. Eu não tinha tênis. O que as pessoas me davam, olha, para você ter uma ideia. Um empresário que chegou a ganhar 100 mil reais num mês, que essa era a minha renda, eu não tinha, as pessoas estavam doando coisa para mim. Eu fui para Cracolândia e ali eu tinha pegado um celular do meu filho, né, estava comigo, levei para Cracolândia, uma jaqueta que era do meu filho, eu fui para lá e fiquei. O convívio na Cracolândia é muito difícil. É a droga 24 horas. Eu conheci advogado, eu conheci empresário, como eu era um empresário. Eu fumei crack com mulheres grávidas. Ali está todo tipo de gente, né? É um cemitério de talentos, né? A Cracolândia, porque você vive 24 horas em função da droga. Fumei crack com criança. Eu tinha 2 filhos. O crack, ele roubou tudo. Eu perdi tudo para cocaína financeiramente, família. A cocaína me levou tudo. Mas o crack eu deixei de raciocinar como um ser humano. Até um dia que eu estava num quartinho na casa do meu pai, eu tinha ganhado uma televisão bem grandona. Ela era bem pesada, eu não conseguia carregar ela.
Eu estava vendo um carrinho para mim pôr a televisão em cima, para me levar ela até a biqueira. Porque eu não tinha força, eu estava debilitado pelo crack, eu não tinha força para levar ela. E engraçado que naquela televisão eu vi uma frase que mudou a minha história. Estava escrito assim, a pessoa afirmava, vício tem cura. Aquela frase ficou dentro da minha cabeça. Aí eu falei, e fazia um convite para vir domingo, 3 da tarde. Eu falei, eu vou lá domingo. E aí eu cheguei até a Igreja Universal. Então eu cheguei no tratamento para a cura dos vícios. Primeiro dia que eu pus o pé ali dentro, tinha poucas pessoas. Estava iniciando o tratamento, era bem no começo, se reunia ali em torno de 200 pessoas. Então as palavras que eu ouvi naquele dia fizeram uma mudança interior, teve uma mudança interior dentro de mim, que despertou dentro de mim um gigante. Eu falei, poxa, eu vou ficar livre. O que eu tenho que fazer? E a frase foi muito simples. Ele falou assim, você tem que obedecer. Eu falei, então eu vou obedecer. Eu já me submeti a tanta coisa. O que tem que estar aqui 2 horas no domingo? Eu vim para o tratamento e naquela semana eu não usei droga. Foi maravilhoso. Eu levantei na segunda-feira, eu não tinha vontade de fumar. Eu falei, eu não acredito. Porque foram muitos anos. E aí eu comecei todo domingo e o bispo sempre frisava uma coisa que ela entrou dentro de mim. Que a gente tinha que priorizar um encontro com Deus. O batismo com o Espírito Santo. E eu falava, o que é isso? O que é esse batismo? Eu quero esse batismo, eu preciso desse batismo. Porque ele afirmava que se você tivesse o batismo com o Espírito Santo, você teria forças para resolver todos os seus problemas. O primeiro problema que você tinha que resolver era o interior. Eu busquei com toda a minha força. Foi o que mudou a minha história, na verdade, né? Foi o que mudou a minha vida, foi... É até difícil de falar, porque para quem era um mendigo, eu cheguei morador de rua na igreja, desacreditado, a família, ninguém dava valor para mim, né? E o bispo falava assim, pega essa vida velha, põe no altar, que Jesus tem uma vida nova para você. Eu falei, então eu vou fazer isso. Eu abandonei tudo, eu tinha uma noiva, eu liguei para ela, falei, se você quiser buscar Deus, você vai buscar Deus, porque a partir de hoje eu entreguei minha vida para Jesus, não volto mais para essa vida podre, essa vida de fracasso, de derrota. A cura para mim era muito pouco, eu queria algo mais de Deus. E eu busquei o Espírito Santo com toda a força e ele veio. Quando ele veio, eu falei, meu Deus, o Senhor existe, o Senhor é vivo. Eu era a habitação de uma legião de demônios. E você recebeu o maior bem que um ser humano pode receber na vida, que é o Espírito Santo, é algo extraordinário. Eu lembro da pregação, eu lembro da música, eu lembro de todos os detalhes. Eu tive uma força tão grande, eu falei, poxa, a partir de hoje, tudo que eu pôr a mão vai dar certo. Eu não tinha nada, mas eu tinha tudo. Eu sabia que ia dar certo. Mais cedo ou mais tarde ia dar certo. Era só colocar em prática. Então eu coloquei em prática. Eu dei a minha vida naquele altar. Eu coloquei a minha vida no altar. Minha vida mudou. E a partir daquele dia, nunca mais eu sofri na minha vida. Eu posso passar a guerra que for aqui fora. Não tem problema nenhum. Aliás, toda guerra comparada ao que eu vivia, hoje em dia é coisa pequena. Porque eu sei que eu vou vencer. Aí, um belo domingo, eu estava sentado, já estava com a minha vida mudada, já estava estruturado, mas estava firme na fé, né? Com 1 ano de tratamento. Um domingo o bispo me chamou no altar, o bispo Formigoni. Tinha uma pessoa que estava com o espírito do vício incorporada no corpo dela. E o bispo falou assim, você pisou muito no Rodrigo? E esse espírito falou, pisei. Aí o bispo chegou para mim e falou, Rodrigo, chegou a hora de você pisar nele. Agora você vai botar ele de joelho. Eu esperei muito por isso, em nome de Jesus. Cai de joelho! A partir daquele dia eu não sabia, para mim eu ia ganhar uma Bíblia, porque era 1 ano de tratamento, era a comemoração de 1 ano, aquele domingo. Ele me deu uma gravata e falou, a partir de hoje, você é o primeiro obreiro do tratamento e você vai
ajudar essas pessoas que estão sofrendo. Ali eu vi o que é ser honrado por Deus. Ali eu vi o próprio Deus me honrando. Um morador de rua que eu cheguei ali, destruído, sendo consagrado o primeiro obreiro do tratamento, é muita honra para um ser humano. E eu falei, bispo, eu vou dar minha vida para ajudar essas pessoas que hoje estão aqui sofrendo como um dia eu cheguei. O que me dá o maior prazer nessa vida é ver uma pessoa sendo transformada. É dizer para essa pessoa que vício tem cura. E hoje, graças a Deus, a minha vida mudou em todos os sentidos. Eu tenho a minha casa própria, eu tenho carro. Hoje eu trabalho para mim, não tenho patrão. Levanto a hora que eu quero, durmo a hora que eu quero, ganho muito bem. Hoje eu posso proporcionar para minha família, a gente está viajando, entendeu? Hoje não me falta nada. Mas tudo que eu tenho financeiramente, perto do tesouro que eu tenho num vaso de barro, que eu sou esse vaso de barro, é o Espírito Santo, ele é o principal na minha vida. Muito bacana, né, Rodrigo? Muito legal o testemunho dele. Pois é, você viu que o Espírito Santo que ele recebeu e que fez ele, em tudo que coloca a mão dar certo, o Espírito Santo é o Espírito da fé. Só isso. Você vê que quando ele ouviu uma palavra na televisão do pai dele, o bispo falou, vício tem cura. Isso despertou nele uma curiosidade. E ele foi na igreja, domingo, 3h da tarde, lá na João Dias. E o que aconteceu? Ele foi por causa de uma palavra, vício tem cura, que nasceu uma esperança nele que estava adormecido. Agora você imagina, minha amiga e meu amigo, se uma pessoa é capaz de ter a sua vida transformada, veja aí o antes e o depois, se ela é capaz de ser transformada por uma palavra humana, vício tem cura é uma palavra humana. Você imagine a palavra de Deus quando é digerida, quando é assumida, obedecida. Então hoje o Rodrigo deixou de ser aquela pessoa dependente dos outros, deixou a fraqueza de lado, ele venceu, o poder da fé fê-lo vencer o crack, que é a maior desgraça na vida das pessoas, o crack. Porque quem entra no crack, só mesmo o Espírito de Deus para salvar, para libertar. E ele foi uma dessas pessoas. Que testemunho maravilhoso. Sirva de lição para você. Graças a Deus. Deus tem um plano em cada criatura e aos astros ele dá o céu e a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu
Meu nome é Adriana Antunes, eu sou formada em marketing e eu odiava a Igreja Universal. Eu via na televisão, na mídia, as pessoas falarem que a igreja abusava da fé das pessoas e pediam dinheiro e trabalhavam em cima da ignorância das pessoas ou então da situação ruim que a pessoa estava passando para arrecadar dinheiro para os bispos e para os pastores. Era isso que eu acreditava. O meu pai vinha na igreja e eu o perseguia muito por isso. Eu falava que ele era, na época, ele tinha se formado em advocacia, né, em direito, e eu achava um absurdo um homem estudado, um homem formado, vir numa igreja e eu falava de Zé Povinho, uma igreja onde as pessoas eram de classe muito baixa e as pessoas eram ludibriadas e enganadas pelos homens. A investigação estabeleceu que os fiéis da igreja... Na época da faculdade, eu fazia faculdade de marketing e a professora de sociologia, ela sugeriu um trabalho sobre marketing religioso. E ela pediu que os alunos, dividiu a sala em grupos e pediu que o meu grupo viesse na Igreja Universal com um gravador para gravar o culto e para falar, para saber como que os homens da igreja conseguiam pegar o dinheiro do povo. Eu ainda falei para o meu grupo, eu falei, nossa, super fácil, meu pai vai na igreja, eu consigo para a gente essa gravação. No dia seguinte, quando eu voltei para a aula, a professora cancelou o trabalho. Falou que não era para a gente fazer mais, que ela ia dar um outro tema, porque seria muito perigoso para os alunos entrarem na Igreja Universal. Ela achou que se pegassem a gente com gravador, a gente poderia ser agredido. Então, assim, o meu preconceito continuou e eu perseguia muito meu pai. Falava para ele que eu tinha vergonha dele ser da Igreja Universal. E ele nunca me forçou a nada, ele nunca me obrigou a nada, mas ele sempre tinha uma palavra para me dar quando eu estava sofrendo. E aí um dia... eu estava muito mal, estava no fundo do poço, tinha acabado de perder emprego, de ter sido traída por um namorado. Eu era depressiva, eu tinha perdido a minha mãe há pouco tempo, então eu tentei suicídio naquela época. E ele orando por mim. Tive uma discussão muito forte com ele e falei para ele, eu não sei por que não morreu você em vez de morrer a minha mãe. Né? Eu, assim, falei isso e saí. Estava muito mal mesmo e eu estava na Avenida Celso Garcia andando, meio perdida. E aí quando eu passei na porta da Igreja Universal, eu entrei. Eu acho que vale falar que eu estava com tanta vergonha de entrar que eu queria colocar um casaco, uma peruca para ninguém ver que eu estava entrando na igreja. E o pastor estava falando no altar de um propósito, né, de um desafio para que a gente... ele pregou sobre a fé, sobre a gente exercitar, sobre a gente usar, acreditar que Deus pode devolver alguma coisa para a gente. E eu acreditei naquilo porque ele usou a palavra de Deus. Ele falou exatamente o que estava escrito. E eu acreditei tanto naquilo que eu fui lá e dei o valor que eu tinha, que era um valor irrisório, que era muito baixo, coloquei no altar e quando eu cheguei em casa eu já tive a resposta dessa minha atitude de fé, que veio meu pai, a hora que eu cheguei, ele nem sabia que eu estava na igreja, ele falou para mim, olha, ligaram do banco que você fez entrevista e você passou, a partir de amanhã você já pode ir lá para fazer os exames de admissão. Eu tive a resposta na hora, e aí quando ele me falou isso, eu falei, pai, adivinha onde eu estava? Aí ele falou, aonde? Eu falei, eu estava na Igreja Universal. E aí ele ficou extremamente feliz, ele falou, tá vendo minha filha, Deus já te abençoou, tudo. E aí depois daquele dia, eu não saí mais. Todo mundo do meu convívio sabe que eu sou da Igreja Universal, eu faço questão de mostrar nas minhas redes sociais, sem vergonha nenhuma, mostro o trabalho que a igreja faz, porque a minha vida foi totalmente transformada nesses anos todos, né? Hoje eu tenho uma vida profissional abençoada, eu tenho uma família abençoada, Deus me deu um casamento muito abençoado, eu tenho paz, eu tenho força. Tudo que eu sofri, tudo que eu passei 20 anos atrás, mesmo sendo arrogante, Deus teve misericórdia de mim e me deu uma vida transformada.
eu entendo perfeitamente o seu preconceito, porque eu já tive o preconceito. Mas eu te faço um desafio, eu te faço um convite para você vir até uma Igreja Universal para ver o que Deus tem para fazer na sua vida. Se você ficar com vergonha de vir, assim como eu tinha vergonha, vá numa sala de cinema, assiste o filme Nada a Perder. Lá você vai assistir o filme e você vai entender exatamente qual é o propósito de Deus por meio da Igreja Universal. Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas, quando você não tiver no mundo nem mais um amigo, não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão. Dará a salvação. Só Jesus nos espera ansioso e de braços abertos. Só Jesus guiará nossos pés aos caminhos mais certos. Basta apenas você aceitar as verdades sagradas que estão todas escritas na Bíblia e são confirmadas. Só Jesus, só Jesus. Jesus poderá lhe dar a mão. Só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação. Só Jesus lhe dará a salvação. A maioria das pessoas, e infelizmente alguns cristãos, perderam ou estão perdendo o costume da meditação na Bíblia. Não existe motivos para deixar de ler e meditar no livro mais importante que existe. Com uma sabedoria milenar, a Bíblia, além de suas promessas e profecias, é um manual de vida. A prática dos seus ensinamentos muda e transforma mentes e corações. Você precisa refletir sobre tudo isso. É por isso que nesta quarta-feira, vamos resgatar o hábito da meditação na Palavra de Deus. Vamos ensinar como você deve usar a Bíblia como uma arma para encontrar respostas para a sua vida. Quarta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ou em uma Universal. E não esqueça, traga a sua Bíblia.
Adriana, tenho 36 anos, sou comerciante. Eu cheguei na igreja ainda criança, com 9 anos, né? Porque eu via muito meus pais brigando, tinha muito desentendimento, desunião dentro de casa. Aí, junto com ela, eu tinha problema de saúde, a gente começou a vir pro corredor dos 70, que tinha na época, né? E fazendo essa corrente, eu fui curada. Eu me batizei nas águas, foi de 13 para 14 anos, que eu entrei pro grupo jovem, aí eu reconheci realmente que eu queria. Logo depois do batismo nas águas, eu tive o meu batismo com o Espírito Santo. Numa quarta-feira, o pastor ele chamou no altar as pessoas que não eram batizadas no Espírito Santo. Aí eu determinei, eu falei, meu Deus, tem que ser hoje. Porque eu já vinha assim com um propósito, né? Depois do batismo, fiz jejum, oração, buscava em casa. A oportunidade que eu tinha de buscar a presença de Deus, eu buscava. Então, nessa quarta, o pastor chamou no altar e falou, quem não é batizado, hoje vai ser. Então, eu subi no altar, a gente buscou a presença de Deus e ali eu tive o meu batismo com o Espírito Santo. Tive a certeza da minha salvação. Foi algo assim, que eu lembro assim hoje, como se eu estivesse contando de ontem. Que aconteceu ontem, né? Foi a paz que eu tanto buscava, que eu não tinha dentro da minha casa, que eu não tive com as amigas, a alegria, eu tive naquele dia e tenho até hoje. Aí, a partir daí, eu tive, assim, a vontade de dar para os outros o mesmo que eu recebi. Eu queria entregar para as outras pessoas, para minhas amigas, para os familiares, essa alegria, essa paz. Aí, após eu ser batizada com o Espírito Santo, eu comecei minha caminhada na fé, né? E passei por várias lutas, várias provas, vencendo, né, todas elas. Casei, tenho um filho. E com 33 anos, depois de fazer vários exames, foi descoberto câncer. Né? Eu estava com linfoma de Hodgkin. Aí, esse tumor, eram vários tumores. Tinha tumores na clavícula e 2 grandes na região do tórax. A médica disse que já estava ali mais ou menos há 4 anos pelo tamanho do câncer que estava ali. Na hora que vem na nossa mente, passa um filme, né? Vem o medo, vem a dúvida, o medo mais assim é por causa do filho, né? Que a gente fica pensando no filho, na família, né? Mesmo o médico fala, eu já tinha certeza que ia dar certo, independente do que ele falasse. Eu tinha certeza que ia dar certo. Não importa o que ele falasse. Dentro de mim eu tinha certeza que Deus era comigo. Que nem eu falei assim, eu não perdi o chão, porque o meu chão, meu alicerce era firme, né? Porque dentro de mim existe o Espírito Santo, então assim, eu não deixei aquelas palavras me abalar, me abater. Essa fase foi o momento assim que eu mais me aproximei de Deus. Quando parecia assim que eu estava sozinha, é que assim que eu estava mais perto de Deus. E eu conto assim uma experiência que só de lembrar. A primeira vez que eu fui fazer a quimioterapia, eu fiquei muito ansiosa. Porque, assim, era algo assim que eu não sabia assim, o que aconteceu. Era algo novo pra mim, né? E quando foi por volta mais ou menos entre 3 horas da manhã e 3h10, mais ou menos, eu acordei com uma voz falando assim, ó, acalma o seu coração. E eu creio que foi o próprio Deus falando comigo. Porque, assim, se eu mostrei pra ele assim, eu confio no Senhor, com aquela palavra do câncer, assim, eu não deixei me abalar. Por que eu ia me deixar me abalar com a quimioterapia? As enfermeiras sempre perguntavam para mim, o que acontece com você, que você vem bonita, você não está triste, você é diferente, porque a gente via as pessoas ali, assim, abatidas, né, sofrendo, a gente via no rosto delas, assim, a face, assim, era o sofrimento, as pessoas emagreciam, e comigo foi diferente. Então, assim, eu me arrumava para ir fazer a quimioterapia como se eu estivesse me arrumando para sair, para ir para algum lugar. Porque eu não via aquilo ali que eu estou indo para o sofrimento. Eu vou e toda vez que eu tomava a quimioterapia, eu pedia para Deus, falava, meu Deus, que não seja uma simples medicação, mas que seja a dose mais forte do Espírito Santo dentro de mim. Toda vez que eu tomava, eu falava isso. A enfermeira estava trocando as bolsas de medicação, eu falava que seja a dose mais forte do Espírito Santo dentro de mim. E isso foi me fazendo ficar cada vez mais forte. Quando eu passava por algum procedimento cirúrgico, uma pessoa ia me visitar, ao invés da pessoa me dar uma palavra, eu que dava para ela, que a pessoa chegava diante de mim e começava a contar os problemas dela, mesmo eu me recuperando de uma cirurgia e eu passando a fé para a pessoa. Usei água do tratamento para passar no meu cabelo e eu determinei que eu não ia ficar careca. E não fiquei, meu cabelo chegou a cair tudo, mas eu não fiquei careca, não fiquei feia.
Fiz a radioterapia também. O médico falou que eu ia ficar com sequela, que eu ia ficar com tórax queimado, que eu ia ficar rouca, que a minha voz não ia ficar a mesma. Fiz um exame que é de rotina, né, para quem tem esse tratamento que chama o PET-CT, que é um escaneamento do corpo todo. Levei para a médica e ela olhou e falou: você tá de alta, não tem mais nada. Ela falou, do jeito que estava, ela falou, quando a gente começou o tratamento, ela falou, o seu tórax estava todo tomado pelo câncer. Ela falou que estava aparecendo uma TV de plasma, porque o câncer estava praticamente no tórax todo, né? Ela falou, agora não tem mais nada. E ela só acrescentou isso, que eu ia ter sequelas, mas dentro de mim eu tinha certeza que não. Eu falei, o Deus que eu busco é um Deus completo. Ele não vai fazer pela metade, não vou ter sequela, não vou ter nada. Independente, assim, das cirurgias que eu fiz, eu cheguei para a igreja com pontos. Assim, que eu tinha sede, eu tinha vontade, eu queria estar lá. Mas eu ia, assim, com alegria, com prazer. Tem gente que, dentro da igreja, meus vizinhos, depois que eu fui curada, ficou sabendo que eu passei por essa fase, né, do tratamento do câncer. Porque, assim, o Espírito Santo, assim, ele foi tão maravilhoso na minha vida, que mesmo eu passando por isso, assim, tanto por dentro como por fora, ele me fortaleceu. O que eu tenho dentro, acho que resplandeceu por fora, porque assim, não demonstrou, estou curada, tenho um casamento abençoado, estou próspera, porque o Espírito Santo, ele foi e é a base da minha vida. Assim, sem ele, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, posso dizer que não seria nada. Não sei nem se eu estaria aqui para contar. Assim, tudo que eu conquistei, que eu consegui, foi assim, pelo Espírito Santo. E hoje eu sou a prova viva do poder de Deus na minha vida. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. São tantas coisas pra te pedir, meu Senhor. Neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro cobertor. Gente procurando o caminho a seguir, peregrinos, forasteiros, sem ter aonde ir. Ah, quanta vida em você, meu amigo. Em o nome do glorioso, poderoso Senhor dos exércitos, o Deus vivo de Abraão, de Isaque, de Israel, da Igreja Universal do Reino de Deus, em o nome deste poderoso Senhor, determino que todas as doenças, enfermidades, moléstias, dores, sejam internas, externas, seja o raio que for, que esteja na vida dessa criatura que me ouve agora, onde quer que ela esteja, seja livre agora, seja liberta agora de toda a amarração, de todo o inferno, de todo o trabalho de bruxaria, feitiçaria, de magia, de inveja, seja livre todo o inferno, em nome de Jesus. Seja você que me ouve, que toca comigo aqui no rádio, no receptor, no televisor, seja lá onde você estiver, agora aí o poder do Espírito de Jesus livra o seu ser, a sua vida, em o nome do Santíssimo Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. E não há doença, enfermidade, moléstia, dor, não há nada de ruim, não há nada do inferno que possa subsistir, prevalecer, quando o poder do Espírito Santo opera. Em o nome do Senhor Jesus, minha amiga, meu amigo, dê graças a Deus, porque o Espírito do Altíssimo agiu aí dentro de você. Agiu
porque Ele prometeu. Ele disse: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. E Ele te livrou, cumprindo assim a sua santíssima palavra. Dê graças a Deus, minha amiga, meu amigo. Dê graças a Deus, porque Deus é contigo. E você que está me assistindo nesse momento, por acaso, foi vítima da bruxaria, da feitiçaria, da magia. Você foi vítima da obra de inveja. Nesta sexta-feira agora, aqui no Templo de Salomão, nós teremos a grande sessão do descarrego. A grande monumental sessão do descarrego no Templo de Salomão. E a entrada é gratuita para todas as pessoas. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nesta sexta-feira, não se esqueça. Sessão do descarrego aqui no Templo de Salomão. Às 10, às 3 e às 8 horas da noite. Você é o meu convidado. Graças a Deus. Quem sou eu para merecer tão puro amor? Quem sou eu para ser a imagem do meu Deus? Quem sou eu para ter a mão que me segura? Sou tão pobre criatura que nem mesmo sei quem sou. Mas tu, Jesus, tu me fizestes entender que para ti sou precioso, que para ti tenho valor. Tu és poder, tu és virtude e beleza, tu és a própria natureza, tu és consolo, tu és amor. Sou eu para merecer uma coroa? Quem sou eu para ser na vida um vencedor? Ah, quem sou eu para clamar e ser ouvido? E através do meu gemido mover a mão de um rei senhor. Mas tu, Jesus, tu me fizestes entender. Ele nos faz entender que o milagre que nós queremos na nossa vida depende desse casamento, você concordando com ele, você se comprometendo com ele, você se aliando com ele. É assim que funciona. Ele fala, você obedece, então há um casamento. Então, a partir daí, tudo se faz novo na nossa vida. Essa é a verdade. Então, nesta quarta-feira, nós estaremos falando do espírito da dúvida que contraria o espírito da fé. O espírito da dúvida é de Satanás. O espírito da fé é de Deus, é o Espírito Santo. E nós estaremos orando, nós estaremos determinando, nós estaremos dando tudo que nós temos recebido para que você seja livre do espírito da dúvida e venha ser cheio do espírito da fé, aqui nesta quarta-feira, aqui no Templo de Salomão. Às 8 em ponto, eu estarei pessoalmente nessa reunião.
e você é o nosso convidado. Tá bom, minha amiga, meu amigo? Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. E não se esqueça que sexta-feira é o grande dia do descarrego, grande dia da sessão do descarrego aqui no Templo de Salomão. Você que está preso por causa de uma bruxaria, feitiçaria, magia, participe dessa reunião que é gratuita, você não tem que pagar nada. Tá bom? E você será liberto. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Quem sou eu para ser na vida um vencedor? Ah, quem sou eu para clamar e ser ouvido? E através do meu gemido mover a mão de um rei Senhor. Mas tu, Jesus, tu me fizestes entender que para ti sou precioso, que para ti tenho valor. Tu és poder, tu és virtude e beleza, tu és a prova